Sintonizando 104.9, a sua rádio do fim do mundo. Se o sinal está chegando até o seu fone de ouvido ou a sua caixa de som, parabéns. Isso significa que você sobreviveu a mais um dia de civilização. Mais um dia subindo aquela escada que não leva a lugar nenhum, fingindo que se importa com alguma coisa que no fundo não muda absolutamente nada na sua vida. A gente chama isso de rotina, mas sejamos honestos entre nós, é só uma simulação que deu errado e ninguém teve coragem de desligar ainda. Aqui é o seu anfitrião do vazio, e o meu conselho é simples: pode relaxar, solta os ombros, deixa o celular de lado por um minuto e, se você tiver um café frio por aí, aquele que sobrou do trabalho ou de uma tarde qualquer, pega ele, senta aqui comigo, perto dessa lareira improvisada, e não se assuste com os barulhos estranhos lá fora, ou com a correria das pessoas tentando chegar em algum lugar. É só o mundo rangendo, tentando desesperadamente não quebrar de vez antes do jantar. O clima para hoje à noite é o de sempre. Muito isolamento, uma neblina de cansaço e 100% de chance de ninguém estar realmente prestando atenção em você. E quer saber? Isso é a melhor coisa que eu poderia te dizer. É um alívio saber que você não é o centro do universo. Tira o peso das costas. Aqui, nessa frequência, você não precisa ser o melhor em nada. Não precisa ser produtivo, não precisa nem sorrir se não tiver com vontade. Aqui, a gente aceita o mundo meio torto mesmo, do jeito que ele é. Que as coisas dão errado e tudo bem não ter um grande propósito brilhante guardado na gaveta. Então sintoniza sua cabeça no agora. Esqueça as notificações, a cobrança, as dívidas. E, por alguns minutos, vamos ser apenas dois desconhecidos dividindo o silêncio e o vazio. Fica por aqui. Eu vou manter o rádio ligado enquanto o gerador aguentar. Aproveita o descanso, sobrevivente. Afinal, o mundo já acabou faz tempo. E a gente só esqueceu de avisar o resto do pessoal. Sintonizando a nossa primeira frequência da noite, eu queria te fazer uma pergunta. O que é que você está carregando nessa mochila hoje? Não estou falando do seu notebook ou da marmita que você esqueceu de lavar. Eu estou falando de todo esse lixo emocional que você insiste em guardar como se fosse ouro. A gente passa a vida inteira acumulando coisas mortas. Mágoas de 5 anos atrás, diplomas que só servem para ocupar espaço na parede, expectativas de pessoas que, sinceramente, nem lembram que você existe. É engraçado como a gente tem medo de ficar vazio. Como se o vazio fosse algo ruim. A gente se entope de tarefas e de preocupações inúteis só para não encarar o fato de que, no grande esquema das coisas, a maioria dos nossos problemas é bem irrelevante. Você tá aí, perdendo sono porque não atingiu uma meta ou porque alguém não curtiu sua foto. Que idiota, não? Mas olha pela janela, as estrelas não pedem feedback. As árvores não fazem reunião de alinhamento e o mundo lá fora está seguindo o seu próprio fluxo. Enquanto você está aí, tentando organizar um inventário de preocupações que vão virar poeira daqui a pouco. A primeira grande pílula de realidade dessa transmissão é que a liberdade tem um cheiro estranho de desapego. No fim do mundo, seja o real ou esse que você criou na sua cabeça, nada disso pesa. O abismo não te pede currículo e o tempo não quer saber do seu status social. Aprender a andar de mãos vazias é a única forma de não cansar antes da hora. Então, faz um favor para si mesmo agora. Identifica uma dessas coisas mortas que você está carregando e só solta. Deixa cair, sabe? O chão é o limite e ele é bem mais firme do que você e do que essa corda bamba de ansiedade que você esticou. Não tenha medo de ser um pouco menos cheio. O vazio é o único lugar onde a gente realmente consegue respirar sem pedir licença. Continua aí, sintonizado na 104.9. Vou colocar mais um pouco de lenha nessa lareira e já voltamos para a nossa próxima frequência. Afinal, a noite é longa e o mundo... Bom, o mundo que se exploda lá fora, enquanto a gente só toma o nosso café em paz. Sintonizando mais uma vez. Você já reparou que o mundo parece um grande baile de máscaras, onde ninguém tem coragem de tirar o disfarce? É exaustivo, eu sei. Essa pressão invisível de estar sempre no topo e ter a resposta certa na ponta da língua e de postar uma vida que parece um comercial de margarina, enquanto por dentro você está tentando apenas não desabar na frente do espelho. A gente foi ensinado que ser vulnerável é um erro de sistema. Você não pode errar mais hoje em dia. Mas a verdade é que essa imperfeição toda que você tenta projetar é a coisa mais sem graça que existe. A Rádio 104.9 te dá um salvo-conduto. Hoje, você não precisa estar bem. Aliás, ser um pouco quebrado e ter alguns erros e falhas e a pintura descascada é a única coisa que sobrou de autêntico.
nesse mar de filtros e vidas editadas. O mundo lá fora está caindo aos pedaços, as estruturas estão cedendo. Então, por que você deveria estar aí com a cara fechada, intacta e o sorriso congelado? Não faz sentido. É como tentar manter um papel de parede seco enquanto o teto está desabando. Deixa a água entrar, a máscara cair. Existe uma beleza estranha nas ruínas, que ninguém te conta. Uma ruína não precisa mais fingir que é uma casa funcional. Ela apenas é. E quando você aceita que não precisa performar sucesso ou felicidade o tempo todo, um silêncio muito bom começa a ocupar o espaço. Você descobre que as pessoas realmente amam as suas rachaduras, e são elas que importam. E elas não amam o cimento que você usa para esconder as rachaduras. Então, para de gastar sua energia vital tentando convencer o mundo de que você tem tudo sob controle. Ninguém tem. Nem eu, nem você, nem o sujeito que escreveu o livro de autoajuda que você comprou no aeroporto. Sinta o alívio de ser apenas humano, com todas as falhas e incertezas que vem no pacote. O apocalipse é muito mais divertido quando você não está preocupado em manter a postura. Fica por aqui. Respira fundo e aproveita essa frequência de honestidade brutal. Daqui a pouco eu volto para a nossa última transmissão da noite, antes que o sinal desapareça de vez no meio dessa estática. Afinal das contas, o que é um dia ruim para quem já aceitou que o mundo é um caos maravilhoso? Chegamos à nossa última transmissão da noite. E o assunto agora é aquele que assusta a gente, o silêncio. Já reparou como a gente está sempre fugindo dele? A gente liga a TV, abre um aplicativo, coloca um vídeo de gameplay no fundo, tudo para não ouvir o barulho que a nossa própria cabeça faz quando a gente não tem nada para se distrair. O silêncio nos obriga a encarar o passageiro que mora aqui dentro. E a gente sabe que esse sujeito costuma ser bem desagradável quando o mundo lá fora para de gritar. Mas ouça bem, esse espaço entre minhas palavras e você, esse vazio que você sente agora, é aí que a vida realmente acontece. Não é nas metas batidas, não é nas promessas de ano novo e muito menos no seu saldo bancário. O universo é um grande vazio indiferente aos seus próprios prazos, os seus boletos e as suas crises de ansiedade. Ele não liga pra nada. E quer saber? Isso não é trágico, é maravilhoso. E nada do que você faz tem uma importância cósmica gigantesca. Então você realmente está livre. Livre para fazer o que te faz sentir humano. Nem que seja apenas olhar para o teto e não fazer nada por 5 minutos. A última pílula de hoje é a mais difícil de engolir. Mas é a que a gente mais cura. Para de esperar pelo grande evento. Pare de achar que a vida vai começar quando você casar, quando emagrecer ou quando o mundo finalmente fazer sentido. A vida não é uma transição para algo melhor. Ela é esse exato momento de estática entre uma música e outra. O fim do mundo não é um meteoro caindo. O verdadeiro fim do mundo é passar por ele sem nunca ter estado presente. Sempre projetando um futuro que nunca chega. Então por hoje, sintonize no seu próprio vazio. Não tente preenchê-lo. Bom, os ponteiros indicam que minha hora por aqui acabou. O gerador está começando a tossir e a luz da bancada está piscando. Sinal de que o vazio está reclamando o espaço dele de volta. Vou desligar os transmissores e deixar você com o som da chuva. Ou do silêncio, ou dos carros, ou do que quer que você tenha aí no seu quarto ao seu redor. Antes de eu desaparecer no chiado, se essa nossa conversa de bunker fez algum sentido para você, ou se pelo menos te ajudou a esquecer os seus boletos por 10 minutos, deixa um sinal de vida aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve nesse rádio abandonado. É o jeito que o algoritmo entende que ainda tem gente acordada aqui no fim do mundo. Ou não faça nada. Eu entenderia perfeitamente o seu desapego. Amanhã estaremos aqui, na mesma frequência 104.9, esperando o nada acontecer de novo. Aproveita o que restou da noite, sobrevivente. Fecha os olhos, respira fundo e tenta não se levar tão a sério. Afinal, ninguém sai daqui vivo mesmo. Câmbio deslize.